Capítulo 4: Um sonhador que desejou mudar os fundamentos da ciência e contribuir com a humanidade, parte 3: Uma síntese das descobertas. Minha produção científica intensificou-se, obrigando-me a reduzir meus atendimentos. Passei a escrever mais de 20 horas por semana, depois 30 horas. Certa vez me sentei às 9 da manhã e levantei da cadeira à 1 da madrugada sem nenhuma interrupção. Estava absorto pelos meus sonhos. Os anos se passaram, tive 3 filhas, sou apaixonado por elas, gastei tempo penetrando em seu mundo e deixando-as conhecer minhas aventuras, perdas, problemas, projetos. Queria ser fotografado nos solos da memória delas. Elas aprenderam a amar minhas histórias. Não queria ser grande externamente, mas grande no coração emocional de minhas filhas. Minha esposa sempre foi maravilhosa. Ela tinha grande paciência comigo, pois, por escrever muito, raramente chegava tempo dos compromissos sociais. O problema é que os anos se passaram e minha teoria era tão complexa que não conseguia terminá-la. Certa vez, minha filha Camila, na época com seus 11 anos, me fez uma pergunta fatal sobre o livro que ela sabia que eu estava escrevendo desde antes dela nascer. Pai, quando é que você vai terminar esse livro? Esfreguei as mãos no rosto, olhei para ela e simplesmente não consegui lhe dar uma resposta. Minha esposa se adiantou e, nas raras vezes em que perdeu a paciência comigo, disse: Minha filha, seu pai nunca vai terminar esse livro, pois no dia em que ele terminar, ele vai morrer. Felizmente, passado mais de 17 anos, terminei os pressupostos básicos da minha teoria e não morri ainda. Escrevi mais de 3.000 páginas. Falo com humildade, mas creio, fiz importantes descobertas que provavelmente reciclarão alguns pilares da ciência durante todo o século XXI. É provável que essas descobertas venham a mudar a maneira como vemos a nós mesmos, como entendemos a nossa espécie. Somos mais complexos do que a ciência vinha imaginando. O problema é que, apesar de amar meu país, sei que ele não valoriza seus cientistas, principalmente aqueles que desenvolvem teorias, que são fontes de pesquisas, fontes de teses. Por serem muitas as descobertas, citarei brevemente apenas algumas delas. Essas descobertas têm inúmeras implicações que poderão surpreender o leitor. Por favor, não se preocupe se não entender todos os assuntos e não compreender a citação a seguir. Até porque demorei quase 2 décadas para entendê-los e ainda continuo aprendendo sobre eles. Número 1. Não existe lembrança pura do passado como a humanidade sempre acreditou e como milhares de professores e psicólogos no mundo afirmam. O passado é sempre reconstruído no presente com microdiferenças devido às variáveis multifocais que participam do processo de leitura da memória. O presente relê o passado num processo contínuo, indicando que há uma revolução criativa em cada ser humano. A primeira implicação dessa descoberta é que a educação praticada em todas as nações modernas, que enfatizam um processo de memorização exata, está errada. As provas escolares que exigem a reprodução fiel da matéria ensinada pelos professores destroem a formação de pensadores e geram repetidores de informações. A memória não é um banco de dados, mas um suporte para a criatividade. É possível dar nota máxima para um aluno que errou todos os dados. Deve-se analisar a inventividade, a originalidade, o raciocínio esquemático nas provas e não apenas as informações objetivas. Descoberta número 2. O registro na memória é involuntário, produzido pelo fenômeno RAM, registro automático da memória. Primeira implicação: 2 anos em que os alunos ficam enfileirados na sala de aula registram milhares de imagens que produzem traumas psíquicos que podem se perpetuar por toda a existência. Essas imagens geram bloqueio intelectual, estabelecem uma hierarquia entre os alunos, produzem timidez, insegurança e dificuldade de debater as ideias em público. Milhões de pessoas no mundo têm traumas produzidos pelas escolas. A educação moderna é produtora de doenças emocionais. Os alunos deveriam sentar-se em círculo ou em formato de U para serem debatedores de ideias e não frágeis espectadores passivos. A segunda implicação disso é que seja possível estimular o fenômeno RAM de crianças autistas, ampliando o registro das experiências psíquicas, expandindo a capacidade de pensar e construindo vínculos afetivos sociais. Descoberta número 3.
A memória se abre por janelas que são territórios de leituras, e é o estado emocional que determina o grau de abertura dessas janelas. Se a emoção estiver tensa, ela fecha as janelas e bloqueia a racionalidade, levando o ser humano a reagir por instinto como um animal. Se a emoção estiver serena e tranquila, abrem-se as janelas da memória e expande-se a arte de pensar. Primeira implicação: nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros de nossa vida. Ferimos quem mais amamos. Muitos cometem suicídio, homicídio, atos violentos nesse período. A melhor resposta quando estamos tensos é não dar resposta alguma. É fazer a oração dos sábios, o silêncio. É pensar antes de reagir. Segunda implicação: deve haver música ambiente em sala de aula, música clássica de preferência, para cruzar informações lógicas com o estímulo emocional provocado pela música. Tal procedimento, associado à disposição dos alunos em formato de U na sala de aula, reduz o estresse dos professores e alunos, melhora a concentração e o rendimento intelectual. Deveria haver também música ambiente e salas sem divisórias nas empresas, para diminuir o estresse e melhorar o rendimento intelectual dos funcionários. Diante dessa e de outras descobertas, desenvolvi o projeto Escola da Vida, constituído de 10 técnicas psicopedagógicas facilmente aplicáveis em sala de aula de qualquer sociedade. Essas técnicas trabalham o funcionamento da mente e educam a emoção, estimulando assim o prazer de aprender e a prevenção de transtornos psíquicos, suicídios, violência, o fenômeno do bullying e formando pensadores. Centenas de escolas estão aplicando gratuitamente esse projeto e experimentando finalmente uma revolução educacional. Descoberta número 4. A construção de pensamentos é multifocal. Há 4 fenômenos que participam dessa construção. Número 1, o eu, representa a capacidade consciente de decidir. Número 2, o fenômeno do alto fluxo, que produz milhares de pensamentos diários, que por sua vez geram a maior fonte de entretenimento, pensamentos saudáveis, ou de terror psíquico, pensamentos perturbadores. Número 3, o fenômeno da autochecagem da memória, gatilho da memória que define os estímulos, ou seja, decifra instantaneamente as imagens e os sons do ambiente. Número 4, a âncora da memória. Janelas da memória, que são as áreas específicas de leitura. Os 3 últimos fenômenos são inconscientes. O conhecimento sobre a construção multifocal dos pensamentos levará a uma revisão e expansão dos fundamentos da psicologia, pois revela que a nossa mente é muito mais complexa do que até hoje as teorias tinham imaginado. Freud, Jung, Adler, Skinner não tiveram a oportunidade de investigar e entender que o eu não é o ator único do teatro da mente. Existem 3 outros atores coadjuvantes que podem enriquecer a personalidade ou destruí-la, libertá-la ou aprisioná-la. A primeira implicação dessa descoberta: pensar é o destino do Homo sapiens e não apenas uma opção consciente. Nenhum ser humano consegue interromper a construção de pensamentos. Se o eu não produz cadeias de pensamentos pelo desejo consciente, os outros fenômenos inconscientes os produzirão. Portanto, só é possível gerenciar a construção de pensamentos. Segunda implicação: sem gerenciar a construção de pensamentos, não é possível prevenir os transtornos psíquicos, promover a arte de pensar e gerar líderes de si mesmos. Como o sistema acadêmico mundial, da pré-escola até a universidade, não preparou, nos últimos 5 séculos de difusão das escolas, o ser humano, para exercer esse gerenciamento, vivemos um grande paradoxo. Nos tornamos gigantes na ciência, mas meninos na maturidade psíquica. Terceira implicação: perdemos o instinto de preservação da espécie por não estudarmos o funcionamento da mente e entendermos os fenômenos que constroem as complexas cadeias de pensamento. Não percebemos que esses fenômenos são exatamente os mesmos em todo ser humano. Portanto, do ponto de vista psicológico, não há brancos, negros, judeus, árabes, americanos, reis ou súditos. As guerras, a discriminação, as disputas comerciais predatórias e o terrorismo são frutos da autodestruição de uma espécie que não conhece o funcionamento da sua mente e não honra a arte de pensar. Se os imperadores romanos, Stalin ou Hitler, e os senhores de escravos tivessem conhecido o tecido da própria inteligência, jamais teriam sido ditadores. Escravizaram porque foram escravos dentro de si mesmos. Só o conhecimento sobre si mesmo e o amor pela espécie humana libertam o Homo sapiens das suas loucuras.
Descoberta número 5. Tive a felicidade de descobrir a Síndrome do Pensamento Acelerado, chamada de SPA, e a infelicidade de saber que a maior parte da população mundial é portadora dessa síndrome. A SPA é decorrente do aumento exagerado da construção de pensamentos por parte dos 4 grandes fenômenos citados há pouco. Mexemos perigosamente na caixa preta do funcionamento da mente através do excesso de informações. A cada 5 anos, dobra o conhecimento, enquanto que no passado dobrava a cada 200 anos. Do excesso de estímulos de TV, da paranoia do consumismo, das pressões sociais, da competição excessiva. Primeira implicação: milhões de pessoas que têm alguns dos sintomas da síndrome do pensamento acelerado, mente agitada, sofrimento por antecipação, sobrecarga do córtex cerebral, fadiga excessiva, déficit de concentração, esquecimento, dificuldade de contemplar o belo dos pequenos estímulos da rotina, sintomas psicossomáticos. Nas sociedades modernas, o normal é ser doente e estressado. O anormal é ser saudável, ter tempo para amar, sonhar, contemplar as coisas simples. Segunda implicação: por ter coletivamente a síndrome SPA, a juventude mundial viaja em suas fantasias e ideias, não se concentra, tem conversas paralelas e tumultua o ambiente da sala de aula. Tais comportamentos não ocorrem apenas por indisciplina, mas principalmente como tentativa de aliviar a ansiedade decorrente dessa síndrome. O sistema social construído pelos adultos cometeu um crime contra a mente dos jovens. Eles perderam o apetite de aprender, são insatisfeitos, ansiosos, precisam de muito para conquistar pouco no território da emoção. Descoberta número 6. Questionei, como disse, o modelo biológico dos transtornos psíquicos, como a depressão e a síndrome do pânico, fundamentado na ênfase simplista da ação dos neurotransmissores, como serotonina, adrenalina e noradrenalina. Primeira implicação: os transtornos psíquicos, ainda que possam ter influência biológica, são produzidos em última instância pela ação doentia dos fenômenos que constroem cadeias de pensamentos e reações emocionais, e pela dificuldade do eu em exercer o seu papel de autor da própria história. Segunda implicação: os antidepressivos e tranquilizantes deveriam ser atores coadjuvantes do tratamento psíquico. Como vimos, o eu deve ser trabalhado para exercer o papel de ator principal no teatro da mente. Caso contrário, será vítima das suas mazelas psíquicas. Essas descobertas abriram novas perspectivas para a psiquiatria e a psicologia clínica. Descoberta número 7. Detectei 3 tipos fundamentais de pensamentos e sua natureza: o pensamento essencial, o pensamento dialético e o pensamento antidialético. O pensamento essencial é inconsciente, surge em milésimos de segundos após a leitura da memória e tem natureza real e concreta. Ele prepara uma pista de decolagem para a produção dos pensamentos conscientes, que são de natureza virtual, gerando a compreensão de que somos seres únicos no palco da existência. Primeira implicação: a natureza virtual dos pensamentos conscientes leva o homem a dar um salto indecifrável na compreensão da realidade do seu mundo psíquico e do mundo exterior. A virtualidade do pensamento libertou a mente humana, por isso discursamos sobre o passado, ainda que este seja irretornável, e sobre o futuro, ainda que ele seja inexistente. Segunda implicação: a natureza virtual dos pensamentos conscientes, ao mesmo tempo que expandiu a mente humana para compreender a realidade, fragilizou a atuação do eu como gerente ou líder da psique. Para tentar explicar melhor este assunto, imagine um quadro de pintura que tem sol, lago e árvores. O pensamento dialético é a descrição da imagem. O pensamento antidialético é a imagem em si. E o pensamento essencial é o pigmento da tinta. A única coisa real na pintura é o pigmento da tinta. As imagens e a descrição das imagens são belas, mas virtuais. A última fronteira da ciência é estudar a natureza dos pensamentos. A grande questão é: pode o pensamento consciente, que é de natureza virtual, mudar a emoção, mudar a angústia, mudar a ansiedade, mudar fobias, mudar a agressividade, que é de natureza real? Esta é a maior pergunta da ciência e poucos cientistas sequer a formularam. Perguntando de outro modo: a imagem virtual pode mudar o pigmento da tinta?
Entendi que sim, caso contrário, o ser humano seria vítima e não agente capaz de transformar sua história. Todavia, não é uma tarefa simples. É necessário que os pensamentos conscientes, que são virtuais, sejam produzidos com emoção, que é de natureza real, para intervir na própria emoção. Caso contrário, acontecerão situações como estas: pessoas cultas vivendo no cárcere da emoção, não conseguindo mudar sua realidade, embora tenham consciência, muitas vezes, do que precisam corrigir. Algumas pessoas fazem anos de psicoterapia, conhecem seus conflitos, mas não conseguem ser autoras da sua história. Recorde que para superar minha crise depressiva usei a técnica da mesa redonda do eu, bem como a arte da dúvida e da crítica. Essas técnicas me ajudaram a me autoconhecer. Descoberta número 8. Preocupado com o alto índice de transtornos psíquicos e estresse nas sociedades modernas, desenvolvi o projeto PAIQ, Programa da Academia de Inteligência de Qualidade de Vida. O PAIQ é provavelmente um dos raros programas mundiais de qualidade de vida autoaplicável que dá acesso, de maneira gratuita ou de baixo custo, às ferramentas psicológicas fundamentais para prevenir doenças psíquicas, formar pensadores e expandir as funções mais importantes da inteligência, como pensar antes de reagir, gerenciar seus pensamentos, proteger sua emoção, superar assim a síndrome do pensamento acelerado.